Tudo bem? O assunto hoje é a tradição e eu estou aqui no barracão da Nenê de Vila Matilde. Quem vai me falar sobre o assunto é o carnavalesco Fábio Gouveia. Me acompanha. Quando eu cheguei na Nenê de Vila Matilde para esse carnaval de 2022, eu já vim com essa vontade, né? De resgatar. Claro, eu não sou o cara que vai fazer o milagre da mudança, mas vou contribuir para isso. E a minha intenção é exatamente essa: trazer alguns signos que fizeram parte da história da Nenê ao longo desses anos gloriosos aí em que a escola construiu com muito louvor a sua história. Eu trago para 2022 uma Nenê de Vila Matilde imensamente azul e branco. Um mar azul e branco, valorizando os seus símbolos, valorizando os seus baluartes, valorizando a tradição do carnaval. Todo mundo sabe que o nosso maior baluarte, o seu Nenê de Vila Matilde, foi o pioneiro em grandes transformações do carnaval paulistano. A Nenê de Vila Matilde é a primeira escola de samba a desfilar, porque ela já nasce escola de samba, que fique muito claro isso para as pessoas que não conhecem a sua história. A Nenê nasce escola de samba e ela começa a ditar alguns segmentos no carnaval paulistano. E a Nenê é a primeira a desfilar com a ideia de enredo, propor um enredo para o carnaval. Então ela começa a contar histórias, o que as outras não faziam antes, né? O seu Nenê, Alberto Alves da Silva, ele começa a implantar algumas situações, ele busca esse conhecimento lá no Rio de Janeiro, com os seus amigos, com os seus pares, para construir a história da sua escola de samba e a história do carnaval paulistano. E isso vai mudando ao passar do tempo. Isso é tradição, isso é história. Eu costumo falar nas dinâmicas que nós estamos fazendo com os novos matildenses, com as pessoas que hoje estão na escola de samba e as que já estavam muito antes que lá permanece, que a Nenê de Vila Matilde, ela não mudou, ela não deixou de existir, ela continua lá, ela é a mesma escola, porque ranking nenhum vai mudar o que essa escola de samba construiu. Os 11 títulos, ir desfilar no Rio de Janeiro, ser a campeã do século. A Nenê é a segunda escola com mais títulos na história do carnaval paulistano. É referência mundial. Então tudo isso, eu, nessa chegada à Nenê de Vila Matilde, que é a minha casa, eu busquei trazer de alguma maneira para o carnaval, pegando essa perspectiva de que Narciso, ele se espelha para enxergar aquilo que ele tem de mais belo. Então nós vamos nos espelhar no nosso Criador, o nosso próprio Narciso, que é o seu Nenê de Vila Matilde. Então nós buscamos aí a ponte para contar essa história, né? Relembrar, reler a história que foi cantada em 97, que foi um acontecimento. Um enredo como este, falando da negritude, da sua vaidade, da sua importância na construção deste país, mesmo diante de tantas atrocidades por qual o nosso povo passou, a Nenê vem na contramão de tudo isso. E ela diz que é orgulho, né? Ela é referência. Então nós casamos todas essas histórias para contar e reler o enredo de 97, que foi um grande sucesso. Claro que o carnaval para 97, a forma que se julgava o carnaval de 97, a plástica de 97, ficou em 97. Hoje a Nenê está num grupo muito inferior, não desrespeitando as outras escolas que nele estão, mas é um grupo que não cabe a história da Nenê de Vila Matilde. É um grupo que não cabe os componentes da Nenê, não cabe o carnaval da Nenê, a Nenê não cabe neste grupo. Eu falo isso todos os dias para cada componente. Falo do presidente, a pessoa que ajuda no barracão, aquele que nos apoia, que a Nenê precisa dela mesma para voltar a vencer. E essa proposta do Narciso é resgatar isso dentro de cada um de você. É de dentro que nós reconstruímos aquilo que se perdeu pelo meio do caminho. A Nenê não morreu, a Nenê não mudou. O que mudou foi a forma como hoje é julgado o carnaval.
E aí essas escolas extremamente tradicionais, que tem o seu jeito de desfilar, que tem a sua postura enquanto escola de samba, elas começam a sofrer, porque hoje a plástica, mesmo eu sendo o cara da plástica, o artista que faz o carnaval, eu entendo que o quesito tem que ser apenas mais um. O conjunto, a escola de samba, o seu comportamento, o seu gingado, a forma como você conduz a escola na avenida é extremamente diferente das outras. As outras têm a sua importância, mas essas escolas como Vai-Vai, Camisa, tantas outras, Peruche, quando você vê essas escolas na pista, você sente a necessidade de pulsar mais tradição no carnaval. Você não consegue enxergar essa essência em outras escolas. E aí eu digo, essas escolas precisam voltar a beber dessa energia e tentar, de alguma maneira, fazer com que este jeito de desfilar volte a acontecer no carnaval paulistano. Muita coisa se perdeu, muita forma de conduzir os desfiles das escolas de samba hoje, aqui e até mesmo no próprio Rio de Janeiro, em outras cidades referências, não tem mais a cara dos anos 80. Não tem mais a cara dos anos 90, não tem aquela opulência dos anos 2000. E é isso que a gente quer buscar. Nesse novo formato que a Nenê quer trazer para o carnaval, ela entende que ela precisa se enquadrar num novo jeito que se julga o carnaval, mas ela também entende que ela tem que se impor enquanto escola de tradição. E é de dentro que a gente faz isso. É de dentro que a gente consegue mudar algumas situações. A Nenê, o seu Nenê, como eu disse no início, são responsáveis por grandes transformações. E acho que agora é a hora da tradição se unir e voltar a mudar esse jeito de desfilar. Senão amanhã nós vamos ter escolas de samba extremamente mecânicas. A gente já consegue ver isso, né? Escolas extremamente mecânicas, sem nenhum tipo de emoção. Eu ontem, fazendo uma gravação da Liga, nós nos propusemos a levar essa história, que muita gente não conhece da Nenê. E aí eu escutei de um baluarte, o seu Junqueira, na entrevista que ele deu, que ele falava assim, o Betinho, que foi um dos herdeiros da nossa Nenê, foi presidente, que já não faz parte deste mundo, ele dizia que a Nenê de Vila Matilde não usava fantasia. O matildense não usava fantasia. O matildense usava uma indumentária. O matildense vestia o personagem, ele se vestia daquele personagem para contar aquele enredo. E isso fazia do desfilante cada vez mais forte na pista. E hoje não. Hoje você vê algumas escolas, alguns componentes, coloca a fantasia por colocar, a fantasia pouco tem importância, vamos descer e tem alguém te empurrando para fora da pista, tem alguém te jogando para longe daquilo. Então o componente, além de tudo, ele não tem o prazer de desfilar, porque ele tem que cumprir a regra que se pede, né? E ele não entende aquilo que ele está vestindo, porque hoje não tem um trabalho, não tem uma explicação. Então eu uso disso para também aplicar. E essa frase que ele deixou para mim de presente ontem, me fez até repensar nessa reta final que nós temos aí para vencer o carnaval, que é o componente enquanto personagem importante na pista. Isso é tradição. As escolas sabem, quando eu me visto de zumbi, eu estou representando um grande nome, uma grande personalidade que lutou, que defendeu o seu povo e que construiu a história de libertação desse povo, que mesmo não liberto, como muitos acreditam, ainda nos deixam escravizados através de uma mordaça social. E a escola de samba, como a Nenê, como todas essas tradicionais que eu já disse, tem pura obrigação, é tradição delas cantar a história do seu povo. Quando você foge disso, você começa também a perder a identidade. Você começa a deixar de falar da sua gente. E o carnaval não pode deixar jamais de falar do seu povo preto, das suas tradições, das suas fés, das suas culturas. Essa é a nossa ideia. Para este carnaval, eu busquei nesse mar azul e branco a energia para conduzir uma Nenê que quer voltar a ser grande, uma Nenê que quer voltar a ser
referência no carnaval. Não que ela não seja, a sua história a permite ser referência para muita coisa. Muita escola aprendeu a sambar na Nenê de Vila Matilde. Muita escola aprendeu a batizar outras escolas de samba na Nenê de Vila Matilde. E isso, cada componente, cada matildense não pode esquecer jamais. A história não morre, a história está aí para quem quiser ler, quiser entender. E é nisso que a gente se apega. Hoje, buscando essa referência de tradição, eu trago uma águia extremamente tradicional, azul e branco, e carregando o seu símbolo, que é o pandeiro. O símbolo daquele homem que foi marginalizado, que mesmo sozinho fundou a sua escola de samba ali e mudou a história do seu bairro, do seu estado, rompeu fronteiras e chegou fora do Brasil. Quando se fala de Nenê de Vila Matilde, se fala de tudo isso. O peso ancestral que isso tem nas minhas costas, nas costas de todos que estão à frente da Nenê hoje, tem que ser todos os dias motivo de oração, de agradecimento e de entendimento. Sem a tradição, sem respeitar os signos das escolas de samba, aquilo que mais tem valor, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então é de dentro da Nenê de Vila Matilde que se começa a grande mudança. A mudança para voltar a crescer, a mudança para entender a sua importância enquanto escola de samba deste país. É isso que a gente tem feito, buscado, e eu tenho certeza que cada componente da Nenê tem entendido isso. Cada chefe de ala que nós conversamos, que a gente passa falando de como é a fantasia, de como é os carros alegóricos, de como a escola tem que se comportar, tem surtido um efeito muito feliz. E aí nos credencia saber que nós iremos fazer um grande desfile. E não é soberba da minha parte, não é soberba da Nenê. É motivação para a gente saber que nós temos a obrigação de voltar a vencer no Carnaval paulistano. É vencer neste grupo, isso até me emociona um pouco, é vencer lá na frente e voltar ao grupo dela de merecimento, que é o especial. É obrigação nossa devolver a Nenê de Vila Matilde ao lugar que é dela de direito. Entre as grandes, entre as campeãs, entre as escolas que realmente defendem a cultura deste país. Hoje, nós temos pessoas na Nenê de Vila Matilde, poucas pessoas, um número muito reduzido, de pessoas extremamente preocupadas com isso. Tudo isso que eu falei para vocês, parece, é mais um cara falando e falando. Não, hoje eu posso dizer que nós temos um presidente preocupado e que entendeu isso, a gravidade do lugar em que nós estamos, mas que também está lutando muito para mudar tudo isso. Nós temos uma equipe de barracão preocupada também com tudo isso. A equipe de fantasia, que antes era uma coisa muito solta, muito jogada, hoje ela foi acolhida pelos chefes de ala, que montaram uma comissão e que estão cuidando de cada detalhe. Eu convido cada um de vocês a ir no ateliê de fantasia e ver como está sendo feitas as fantasias da Nenê, saber como a Nenê está se comportando na sua produção plástica, porque é o que se julga hoje, né? Se julga a plástica e se esquece da tradição. Então a gente também está cuidando disso para que a escola se comporte bem, mas sem perder aquilo que para a gente é tão valioso, né? Tão importante para o carnaval. E é isso. Estamos trabalhando muito, muito, muito para devolver a nossa águia para o seu lugar, com todo o direito que ela tem. Eu sou Fábio Gouveia, carnavalesco da Nenê de Vila Matilde. Estou aqui para apresentar esse carnaval e contando com toda essa força ancestral desse chão matildense que é tão sagrado para o samba e para o carnaval brasileiro. Desejo a todos vocês muito axé e que vocês emanem muita, muita, muita luz para a Nenê de Vila Matilde, porque é disso que a gente precisa. A luz de vocês tem nos impulsionado todos os dias a querer voltar a ser grande. E eu não tenho dúvida que a nossa águia vai voltar a vencer no carnaval. É a campeã.